Bom, gente, boa noite a todos. Muita paz no coração de vocês. De mais nada agradecer o convite de poder retornar aqui ao Lar Harmonia, realizando essa palestra. Eu que já estive aqui em alguns momentos, já tem algum tempo, mas um lugar que me acolhe, que eu tenho um sentimento de muita gratidão de poder estar retornando, poder falar aqui. O nosso tema da noite é o Espírito, Essência Divina. Hoje de manhã eu estava atendendo uma paciente que, coincidentemente, é espírita, e ela esteve passando por uma dificuldade e não suportou a solidão. E como ela mora muito próximo do centro espírita, ela foi procurar um socorro. E ela estava meio desajustada, um desequilíbrio significativo. E chegando a esta casa espírita, ela foi encaminhada para uma entrevista, até porque ela já frequenta a casa. Mas o que chamava atenção é que quando ela adentra a casa, ela vai observando as pessoas. E ela percebe que muitos ali são novos. Apenas uma pessoa ela reconhecia como alguém que já tinha, inclusive, conversado com ela, feito entrevistas com ela. Então, portanto, o desejo dela é que ela pudesse ser atendida por essa pessoa que ela conhecia. No entanto, como esta casa espírita passou por algumas modificações, inclusive administrativas, as pessoas que dirigiam, coordenavam essa atividade foram mudadas. Evidentemente que os lugares que cada um ocupava também teve esse efeito de também essa pessoa que antes fazia entrevistas, agora estaria na recepção. Com isso, ela foi encaminhada a fazer essa entrevista com uma pessoa que ela não conhecia. Mas o que chamava a atenção dela era a frase que ela colocava para pontuar esse momento de procura de ajuda. E ela dizia: o centro perdeu a essência. E eu perguntava a ela, mas por que perdeu a essência? Ah, mas eu frequento lá há muitos anos. Eu já fiz esse tratamento há muitos anos. E eu percebi na pessoa que ia me atender um olhar de alguém muito novo. Ela não ia conseguir entender as minhas questões. Aquela outra mais velha, que inclusive já tinha conversado algumas vezes, ela agora está na recepção, está tudo desorganizado, está tudo fora do lugar. Eu olhava, eu fitava o olhar dessa mulher e não conseguia perceber qualquer tipo de segurança que ela se apresentasse para estar ali realizando aquela tarefa. E o que chamava a atenção disso tudo era o fato de que alguém que estava em vias, de vamos botar entre aspas aqui, de um surto, ou seja, estava no limite do limite, tanto que sai de casa esbaforida, vai até um centro espírita procurar ajuda, mas ainda assim ela é capaz de ter um olhar, um scanner que passa pela casa, pelos olhares, ela consegue observar os detalhes da roupa, do olho. Ela dizia que o ombro da pessoa estava muito em pé. E se estava muito em pé, sinal de que estava nervosa. Eu cá comigo pensando, e depois do atendimento, eu me lembrei aqui da palestra. Ela falou que o centro perdeu a essência. Hoje à noite eu vou falar sobre Espírito, Essência Divina. De que essência nós estamos falando? Isso me deslocou a uma experiência que eu vivi, muito garoto, eu devia ter, eu imagino que uns 12 anos, não, mais. Nessa faixa de 12 para 13 anos. E eu estava tendo aula com um professor de inglês, pessoa muito amiga, inclusive da família, mas eu passei o ano inteiro morando no interior, e
escola pública e todos esses detalhes que nós já conhecemos. Ele passou o ano inteiro e só deu o verbo to be. Eu comecei a trazer essa história da minha própria vida num instante muito diferencial de tudo isso. Ele colocou a mão na minha cabeça. Aliás, antes tem um elemento que é importante. Ele era conhecido na cidade porque ele fixava o olhar no olho das pessoas e ninguém conseguia segurar o olhar. Eu, quando fui ser aluno dele, já sabedor dessa história, comecei a enfrentá-lo. E assim que ele chegava na sala, ele batia o olho em mim e ficava. Eram minutos e minutos e passava. Ele não dava aula e ficava só olhando, me fitando a mim. E olhava no fundo do meu olho. Eu disse, eu não vou abrir. Ele vai deixar de dar aula, mas eu vou ficar até o fim. E assim fiquei. Eu acho que isso fez alguma coisa a ele pensar sobre mim. Isso talvez, eu imagino, tenha sido o motivo que ele se dirige pessoalmente a mim, depois de ter passado uma atividade, eu já tinha terminado. Ele coloca a mão sobre a minha cabeça e diz, sabia que eu gosto muito de você? Ele disse, obrigado, professor. A sensação que eu tenho, dizia ele, quando eu olho para você, é muito gratificante. Disse, obrigado, professor. E em dado momento é aí que eu quero trazer a frase que me marca profundamente a vida, que ele diz assim, quando eu olho nos seus olhos, tem algo que você pede, demanda, e que eu não posso dar. Tem um brilho nos seus olhos, que me convoca a dar uma resposta, e eu não sei que resposta é essa. O seu olhar me convida a eu dar alguma coisa a você. E eu não me sinto em condições de lhe dar. Ele não sabe, ele já desencarnou. Se ele estiver por aqui, quem sabe, eu fiquei pensando nele o dia todo. É provável até pela proximidade que nós temos espiritualmente. Professor Jefferson. Essa frase, ela atravessa a minha vida de uma forma que não foi dita de graça. Esse olhar me marca daí por diante. Isso constitui um ponto de partida para um monte de questões que eu estava em dúvida e tinha alguém que me via. E eu me lembrava que durante o ano inteiro, 2 semestres, eu aprendi o verbo to be. Para que eu fui aprender esse verbo? Com tanta coisa para esse cara dar nessa aula, ele foi dar o verbo to be. I am, you are, it is, she is. E o que é o verbo to be? É o verbo ser. Foi isso que eu fui lembrar depois. O verbo ser é o verbo da substância. O verbo ser é o verbo da existência. Eu sou. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu sou psicanalista. Já fui engenheiro. Já fui contador. Já fui edificador. Um monte de coisas que por qual eu já passei. Já fui e sou psicanalista. Eu já estou colocando no passado, porque eu nem sei o que é que eu vou ser daqui para frente. Isso tem a ver com uma particularidade do tema que nós vamos desdobrar essa noite, que é a questão da essência. Afinal, o que é que nós somos? Se a questão é espírito, essência divina, o espírito está em letra maiúscula. Logo, o espírito enquanto ser imortal. O espírito que transita, que atravessa desde o princípio inteligente, se individualizando e se transformando em espírito. E se ele é uma essência divina, significa que ele é um efeito, uma contraprova, uma réplica da divindade, de Deus. E ora, como é que esse espírito vai poder sustentar essa sua condição de essencialidade? Isso me vinha à cabeça. O que significa eu dizer eu sou pontinhos? Eu sou feio, eu sou bonito. Eu acho que eu sou bonito, mas enfim. Há quem se ache feio, há quem se ache burro. De vez em quando eu escuto isso na clínica, os pacientes falando, eu sou burro. Ou então, eu sou mal visto por todo mundo. As pessoas dizem que eu sou chato.
E um monte de verdades que nós vamos construindo. Então, nós estamos falando de algo da substancialidade. Como é que nós vamos, enquanto espírito na caminhada evolutiva, corresponder à divindade? Que traços da divindade nós vamos poder extrair para constituir a nossa personalidade? A forma como nós nos conduzimos na vida, porque em cada encarnação nós estaremos sendo eu sou Solon. Dizer Solon, para mim, tem um significado. A palavra Solon, que para alguns pode ser uma palavra pouco usada, para mim é usada todo dia, porque eu escuto isso todo dia. Ô, Solon. Solon está o tempo inteiro do meu lado. A questão é que valores estão ligados a esse Solon. Se são valores parciais, totais, se são valores nos quais eu sento em cima e defendo com unhas e dentes, se eu sou maleável, se eu sou flexível, se eu uso o que eu sou para não ser o que eu gostaria de ser, aí começa um monte de questões. E algumas que eu vou dividir e compartilhar com vocês. Afinal, vocês têm certeza do que vocês são? Será que o que vocês são não é efeito do desdobramento das exigências do outro, do social, nosso pai, nossa mãe? Será que nós temos liberdade de ser o que nós desejamos? E quando nós convocamos, quando nós falamos de um lugar, de um enunciado, do Espírito como essência divina, eu tenho que copiar ipsis literis a divindade? Ou traduzindo isso para uma linha mais terrestre, mais nossa, será que o fato de nascermos numa família, estamos comprimidos, constrictos na obrigação, entre aspas, de seguir os traços daqueles que nos servem de referência? E quando nos rebelamos contra esses traços, será que não estamos ainda assim copiando esses mesmos com os quais nos identificamos? E algumas dessas questões me fizeram pensar num paradoxo. A filosofia é extraordinária para fazer a gente pensar. Eu não consigo entender porque em algumas faculdades de psicologia tem se abandonado a filosofia. A filosofia nos exige pensar. E esse paradoxo é um que não dá para a gente ficar quieto. Essa história que eu contei de mim pequenininho com 12 anos é ótimo, né? Se está na cidade em que nasci, em Serrinha. E em dado momento, estudando um pouco de filosofia, eu me deparei com esse paradoxo. O paradoxo é simples, é o seguinte: se há um enunciado onde se diz todo habitante que nasceu em Serrinha é mentiroso, logo todos serrienses são mentirosos. Não é verdade? Considerando que na minha terra todo mundo seja mentiroso. Serrinha. Ok. Eu sou de lá. Na hora que eu professo esse enunciado, eu sou de Serrinha. Eu agora vou dizer para vocês, gente, eu sou mentiroso. A pergunta que eu faço para vocês é: eu estou dizendo a verdade ou eu estou dizendo a mentira? Hã? Eu estou dizendo a verdade ou estou dizendo a mentira? Eu sou mentiroso, sou de Serrinha. Todo mundo de Serrinha é mentiroso. Eu estou dizendo a verdade ou estou dizendo a mentira? Hã? Opa! Aí é que está o espírito da coisa. Para tocar a verdade, olha que paradoxo louco que a filosofia nos traz. É preciso ser mentiroso. Ter a minha verdade. Ter a verdade é ser um mentiroso. A filosofia coloca isso como um paradoxo. O que é que quer dizer isso? Para nós nos situarmos dentro do enunciado, eu sou alguma coisa, eu preciso abrir mão de não ser um monte de outras coisas. Mas isso não quer dizer que eu não tivesse o desejo de ser. É esse desejo que nos alimenta. É esse o desejo que nos sustenta. Recentemente, atendendo uma garota de 17 anos, eu acho que eu vi o mesmo olhar
que esse professor me viu. A exigência social é que todo mundo faça o quê? Medicina, direito, engenharia, porque dá dinheiro, não sei o quê, papapá. Não é verdade? E a garota chega com uma questão. Ela quer fazer uma profissão que vai ter que ralar muito, com poucas expectativas financeiras, mas os pais querem, estão pensando no melhor para ela, no melhor entre aspas, quer que ela faça ou medicina, ou direito, ou engenharia, qualquer uma dessas profissões que dá dinheiro. Ela está exatamente no momento de tomar a decisão, o Enem está chegando aí. O que fazer? E quando ela me diz, eu quero fazer cinema, os olhos dela brilham. 14 anos de prática clínica, eu nunca vi esse olhar na minha frente. É esse olhar que o professor apontava, esse olhar que convida o outro. Os olhos dela brilhavam. E a pergunta que eu me faço, se ela se faz substância, portanto essência, por que caminho ela vai tomar? A substância de atender ao que os pais desejam ou atender aos seus desejos? Nós estamos aí numa situação extremamente delicada. A princípio, os pais, por terem mais idade, por conhecerem o mundo, etc., etc., pelo menos nessa encarnação, teriam a priori a ideia de que talvez seja esse o melhor caminho. Portanto, nós estamos numa questão embaraçosa. E esse circuito embaraçoso a gente vai se encontrar em vários momentos da vida. Quantas pessoas se relacionam com uma pessoa, chega ao ponto de se casar, tendo deixado para trás um grande amor? Quantas pessoas não sustentam as suas decisões, porque as suas decisões dizem respeito aos seus desejos, para poder contemplar aquilo que é mais facilmente compreensível para os parentes, para os amigos e aderentes. E isso no universo absolutamente amplo. Portanto, nós temos aí uma questão bastante significativa para pensar. Essa essência é substantivo ou é verbo? Não estou dando aula de português não, gente. É só do ponto de vista poético mesmo. Isso me faz pensar numa coisa. Aliás, várias coisas. Eu estava comentando aqui com a Ana Carmen, esses últimos 2 anos e meio, foram anos de muito enfrentamento. Passei 2 anos e meio realizando tratamentos, fiz transplante de medula, etc. E em certo momento da minha vida eu tive que enfrentar a morte. Várias vezes. E aí eu ficava a me perguntar durante esse trajeto, sim, Solon, olha lá de novo o verbo to be. Eu sou espírita. Eu sou espírito. Logo, eu não deveria ter medo da morte, mas eu estou com medo da morte. Eu estou com medo de morrer. Eu disse isso várias vezes. Durante o percurso, na primeira cirurgia, 6 vezes eu apaguei. Numa delas, 22 minutos, dado como morto. Então a morte estava ali do meu lado. No segundo dia, na hora de tirar a intubação, sei lá como é que chama, intubação, né? Eu estava entubado e de novo, desapareci de novo. E minha angústia é que eu queria ver os espíritos daquela hora, não vi nenhum. Cadê vocês que não me falam nada? Ficou tudo escuro, preto. Eu digo, meu Deus do céu, então a espiritualidade é assim? É? Gente, não foi fácil. No segundo dia na UTI, depois de ter tirado esses tubos todos de dentro de mim, eu não queria dormir. Não aceitei dormir. E como eu tinha que ficar acordado, porque se eu dormisse eu achava que ia morrer, eu comecei a cantar. Lembro da música, inclusive. Que agora encontrei você e realmente... Sei lá, essa música que na época estava cantando uma novela. Quando acho que os que estavam do meu lado, eles já deviam não aguentar mais, que eu cantava essa música 500 vezes, e voltava, e voltava. Aí, num dado momento, eu comecei a fazer uma análise pessoal, autoanálise. E comecei a voltar no tempo, lembrar das minhas peraltices de criança,
lembrar das pessoas com as quais me relacionei, lembrar dos meus filhos. E comecei a falar em voz alta tudo isso, para não dormir. A morte me dava medo. E aí eu precisava dizer para mim, eu tenho medo da morte, mesmo sendo espírita. Só muito tempo depois eu fui descobrir o percurso que eu tinha que fazer da essência, da substância, do substantivo, para chegar no verbo. Eu tenho medo da morte. Não nego. Tenho. Eu tenho medo da morte. Mas não tenho medo de morrer. É um paradoxo. Porque a morte é substantivo, é essência. Eu não vou compreender ela nunca. Eu não tenho medo de morrer, porque morrer é lutar. Morrer é verbo, é se esforçar. Quem fica na substância, na essência das coisas, na parcialidade suposta da essência, não se dá o direito de viver tudo que a vida tem para oferecer. Que a morte está para mim como um futuro, um sucesso para todos nós. Alguém tem dúvida aqui? Todos nós teremos que enfrentar a morte em algum momento. Cada um de um jeito. Então a questão não estava no substantivo morte, que eu tenho medo. Eu preciso ter coragem de morrer. Morrer com dignidade. Se é para morrer, que morra vivendo, lutando. Morrer, verbo. Desejar. Sentir. Tocar. Eu passei 6 meses sem poder tocar em ninguém depois do transplante. Você não tem ideia do que significou para mim o primeiro toque, dia 6 de janeiro desse ano, eu toquei pela primeira vez em alguém. Só o círculo mais próximo é que tinha que botar um bocado de coisa, tomar vacina, um monte de coisas, álcool não sei das quantas, porque eu tinha um risco muito grande da morte. Eu tive que enfrentar isso, saindo do substantivo da essência da morte, que essa não ia dar conta, para lutar. Sai do substantivo e vai para o verbo. E como é que está lá nas Escrituras Sagradas? E o verbo se fez carne. É no verbo que se institui a construção de cada um de nós. A morte nos paralisa, o substantivo nos paralisa. A ideia de que não temos como mudar. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não muda para nada. O verbo, ao contrário, nos exige reconstruções. Novos paradigmas. Essa semana eu recebi um e-mail de Susan, lá da Clínica Psique. Tem uma palestra no dia 29 de agosto. Vou fazer a propaganda aqui. Que me pegou pelo tema. Um tema absolutamente fantástico. Só pelo tema eu já passei umas 15 horas pensando nele. O tema é o seguinte: trair é fundamental. Olha que tema, hein? Para pensar nisso. A maioria das pessoas pensa em trair a pessoa. E não é disso que se trata tão somente. Nós precisamos trair as nossas convicções. Trair é verbo. O que é fundamental é trair as nossas convicções. Em certo momento, retomando a UTI, eu lá falando, contando minha história para mim mesmo em voz alta, teve um momento que eu não aguentei. Dormi. Talvez uns 3 a 4 minutos. O suficiente para finalmente me encontrar com um espírito. Esse espírito veio exatamente para me aliviar. Em dado momento ela dizia que estava desde o primeiro momento ali comigo e que estava ali para poder me ajudar. E me leva para um lugar. Me leva para a Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, onde nasce alguns rios. Lá naquela viagem que eu fiz, eu não podia imaginar por que ela estava me levando para a Serra da Mantiqueira. Muito menos para cima da Serra da Mantiqueira, lá em cima. Havia um grotão e eu ouvia o barulho de uma água escorrendo. E o que é que estava em jogo na questão?
Eu tinha feito a cirurgia no dia anterior, tinha passado a sonda e não conseguia urinar. E em algum momento ia ter que ser feito mais uma intervenção cirúrgica, porque senão o corpo estaria contaminado. E não se conseguia nem com a inserção que me foi feita na ureter, eu não conseguia urinar. Aquilo já estava me apavorando. Eu ia ter que voltar de novo para fazer uma pequena incisão para poder tirar, para poder urinar. E aí esse Espírito me ensinou. Vou ensinar para vocês também, no dia que vocês tiverem com essa necessidade, vocês vão passar, funciona, beleza. Ela dizia assim, eu te trouxe aqui para você ver o nascer desse rio, e esse barulhinho da água correndo, que é para você ir se acalmando. E todas as vezes que você quiser urinar, mentalize Serra da Mantiqueira. Aí eu acordei. Na hora que eu acordei, eu pedi o papagaio. Sabe o que é papagaio? Não é periquito não, gente. Papagaio é aquela peçazinha que coloca para a gente fazer xixi lá no hospital. E aí moça, bota aí o tal do papagaio. A mulher botou o papagaio. Aí eu, a Serra da Mantiqueira. Mental, Serra da Mantiqueira. Sendo maluco. Serra da Mantiqueira. Gente, foi quase 2 litros. 2 litros de urina. Era um alívio. Mas o alívio não era só por ter feito a urina, não. Finalmente me viram. Essa coisa da essencialidade. Eu sou espírita, logo, automaticamente, tem que ter um cara de espírito aqui do meu lado me ajudando. Cadê vocês que me abandonaram? E aí aparece esse espírito. Eu conto essa história depois para um amigo, para Robson Ferrer. Ela me dá o seu nome. Ela trabalha na equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que eu sou frequentador da Casa de Oração Bezerra de Menezes. E tempos depois, Robson encontra um livro onde esse espírito está apresentando o seu trabalho. Isso foi de um bem-estar. Aí eu fico a me perguntar, o trabalho que ela fez para me acalmar, foi um trabalho da ordem da essência ou da ordem, portanto, da ordem do substantivo ou da ordem do verbo? Verbo, trabalhar. Exercitar a caridade. Isso aqui, essa estrutura toda, só é possível porque o verbo está encarnado no desejo de desejar fazer o que está sendo feito aqui. Eu acho essa obra aqui de uma beleza extraordinária. É de uma riqueza fantástica. A gente chega aqui, a gente sente uma energia pulsante de trabalhar. Tem algumas pessoas que estão à frente, os trabalhadores estão desde o mundo. Tem. Mas isso tudo não fica só no gesto. Aí é a diferença. No substantivo está o gesto. Às vezes a gente vem, concebe a doutrina espírita, compreende os seus conceitos e imagina mudar. Imagina fazer alguma coisa com isso. Estamos no plano imaginário. Gestos para todo lado. E aí nos dizemos espíritas. Substancializamos a nossa experiência de vida, mas não produzimos o verbo. Praticar a doutrina. Praticar e exercitar o conjunto de teorias, que são meras teorias. É mais uma das inúmeras convicções que em algum momento a humanidade vai ter que criar nova. Por isso que trair é fundamental. É trair a certeza que às vezes a gente acaba ficando aprisionado. Ora, a grande prova disso é que esse espírito tem algo para mim que é fundamental do aprendizado que eu fiz na doutrina espírita. É o livre-arbítrio. A gente não vem com um manualzinho pronto, dizendo o que a gente vai ter que fazer, não. Nós vamos ter que inventar ser o que dizemos que nós somos. Inventar, reinventar. E você veja como a questão é mais presente na medida em que você vai mudando o substantivo para o verbo. Quando esse eu sou passa a ser eu vou fazer. E seguir nessa linha de pensamento. Há alguns dias atrás, eu estava na clínica. De vez em quando, eu saio da minha sala e vou até a recepção, boto um cafezinho. Aí peguei um adoçante, pinguei algumas gotas. Aí alguém disse,
olha, doutor, esse adoçante não é bom não, porque ele dá câncer. Não é assim que a gente fala? Eu até brinquei com ele, não se preocupe não, que eu já tenho um a mais, um a menos, não faz diferença. Brincar é um verbo absolutamente necessário. Se a gente não pode brincar de morrer, se a gente não pode brincar de viver, se nós não podemos experimentar a vida no seu padrão lúdico e levar tudo num grau de seriedade absoluta, a convicção vai deixar a gente ficar cego. Eu me preocupo quando me encontro com pessoas que têm convicções inabaláveis. Eu me sinto muito mais à vontade com as pessoas inquietas. Aquelas que não é o Espiritismo que vai dar resposta para mim. Eu é que tenho que encontrar, talvez até pelo Espiritismo ou por qualquer outra possibilidade, por uma terapia, por um amigo, mas por essa inquietude que nos faz sair da pseudo-essência em que me encastelei. A inquietude traz isso. E por isso é tão fundamental trair essas convicções, construir novos padrões, possibilitar e inventar novos padrões. E aí vocês vão dizer, então nós vamos abandonar tudo aquilo que está morno, tudo aquilo que está quieto, tudo aquilo que está estagnado? Não necessariamente. Cada caso é um caso e cada caso é um caso em particular. Porque cada sujeito constrói o seu estilo de ser em função de todas essas organizações identificatórias que estão a serviço de nós construirmos um ego. Esse espírito encarna e ao encarnar, ele vai se vestir não só de um corpo físico, mas de uma disposição emocional para responder a essas demandas. Não é fácil. Ir de frente a essas demandas não é fácil. Recentemente eu via... Como foi, meu Deus? Alguma coisa assim semelhante. Uma mãe com seu filho esbaforido para descer para o playground. Ela tinha que fazer uma visita no hospital. E aí, ela pergunta para o filho, já com a mão na porta para descer para o playground: você não vai comigo não, filho? Aí eu disse a ela, mas é hospital, você vai levá-lo? Aí ela usa a seguinte expressão: esse é igual a mim, sempre gosta de hospital. Eu disse, como é que você sabe? Aí tem uma particularidade importantíssima. Parte da realidade é significada por quem nos cuida. Daí a mãe tem um importante papel. Na hora que a mãe diz para o seu filho esse enunciado, ele fica aprisionado nessa teia de uma verdade consolidada, porque mãe é mãe, não é verdade? A outra certeza. E nem sempre mãe é mãe. A mãe está cansada, a mãe é mãe, e não vai poder atender. Como é que o filho reage? Zangado. Chateado porque ela não correspondeu. Essas convicções, essas essências, essas substâncias, acabam que, de certa maneira, impedindo que a gente possa fazer diferente. Eu me lembro de uma passagem de um livro de Adenauer. Aliás, Adenauer, eu não sei se ele sabe. Acredito que saiba. Aliás, de forma geral, nós também. Nós não sabemos a importância que nós temos na vida do outro. Um dia eu peguei um livro dele e fui achar de ler numa página lá. O Espiritismo equivale a um barco em que se precisa realizar uma travessia. Alcançado a outra margem, o barco pesado, o deixamos e seguimos a pé. Quando eu li aquilo, eu tomei um susto. Porque um espírita convicto, como é que o Adenauer pode falar uma coisa dessa? Imaginei cá comigo. Ele não ouviu isso não, viu? Aqui para nós. Deve estar obsidiado. Pensei comigo cá com meus botões. Só fui poder entender isso muito tempo lá na frente.
O Espiritismo é uma construção transdisciplinar entre a espiritualidade e os seres humanos. Aquilo que está ali só vai ser compreendido em função do grau de entendimento que tivermos da proposta. E não se esqueça que o médium participa da construção. Portanto, há uma equivalência. Aquilo que está ali colocado no Livro dos Espíritos está na dependência da nossa condição evolutiva, final do século XIX, 1857. O espírito que encarna hoje é o mesmo que encarnava no século XIX? É ruim. Eu me lembro do meu primeiro filho, na hora que eu cheguei no hospital, é verdade, gente, não vão dizer que eu sou mentiroso. Aliás, eu sou mentiroso, que eu disse no começo, né? Primeiro filho, todas aquelas concepções, elas vão ser colocadas à prova. E dava 6h30, dava 7h, nada de ver a cara do meu filho. Eu chorava e eu ficava numa agonia. Meu Deus, que aconteceu alguma coisa. E eu tentava encontrar uma fresta. Coragem para entrar eu não tinha. Sempre fui medroso em relação a essas coisas. Bom, finalmente, às 8h20 da noite, meu filho veio para o berçário. Meu filho eu estava de frente para um vidro onde ele estava lá no berçário, e meu filho estava com o rosto voltado para um lado que não me via. Eu fiquei zangado com aquilo. Disse, poxa, que é isso? Estou aqui há tanto tempo esperando e ainda me faz passar por uma situação como essa. E fiquei com aquilo, mas eu estava chateado mesmo, zangado com ele. Em dado momento, gente, ele fez uma flexão, virou o rosto e me olhou. Eu só não vou dizer que ele piscou o olho, porque senão vocês vão achar que é mentira. Mas é da mesma ordem. Eu acho até que eu vi o olho piscando. Mas o fato é que ele conseguiu virar. Há 40, 50 anos, como é que menino nascia? Enrolado em um bocado de algodão, de trapo, para tudo que era lado. Os olhos só abriam 5 semanas depois. O menino agora já nasce pedindo, cadê meu iPad, papai? Não é assim, não? É uma mudança. Portanto, não existe substância, gente. A essência é verbo, é trabalho, é seguir na linha de orientação, de estar o tempo todo tendo que reinventar. Isso é muito comum para quem que vive em uma condição mais limitada financeiramente, que todo dia faz a comida e sempre sobra um pouquinho. Tem um dia que a gente junta tudo e faz uma comida gostosa pra caramba. Não é verdade? Faz uma misturada lá, no final a gente come e sai gostoso como o quê? É essa reinvenção. Daí a importância de que não façamos da vida a própria substância. Então, está encarnado, hoje eu sou isso, eu sou aquilo, moro não sei aonde, tenho dinheiro, tenho tudo. Mas não tem essa capacidade de lidar com o que não está previsto. Dia 30 de maio, eu entrei na sala de um médico. Eu já tinha sonhado 2 meses antes. Eu tinha sonhado que eu estava com câncer. 2 meses antes. Mas eu joguei isso na conta de... Sabe, eu sou meio assim, azoadinho. Isso deve ser mais uma dessas minhas maluquices. Quando eu entrei na sala, deitado na maca, que eu não suportava de tanta dor, eu ouvi ele comentar com minha irmã. É câncer. Eu me desesperei. Até uma semana atrás eu estava ótimo. Tudo tranquilo, numa paz de Deus. E eu me lembro, se fosse hoje, a frase, quando eu fui colocado na cadeira de roda para falar com o médico. Ele disse, logo agora que eu estou tão feliz. Tão feliz, é o momento mais feliz da minha vida. E eu posso entrar aqui e não sair mais, sair morto. Não quero aceitar isso. Eu comecei a brigar com Deus de tudo que é tipo. Briguei, mas briguei mesmo. Não deu conta espiritismo, não deu conta psicologia, não deu conta psicanálise, não deu conta contabilidade, engenharia, não deu conta nada. Recebi ajuda dos parentes e amigos, espíritos, por certo, estavam ali rondando, mas eu não conseguia enxergar nada disso. Porque até aí a felicidade estava substancializada. Hoje, o que eu posso perceber, passado esses anos, é que a felicidade mas pode não ser. Pontinhos. Pode não ser? Pode ser. Viver a cada segundo tudo que eu tenho direito. Se há uma essência, é, é poder verbalizar, colocar em prática, praticar a vida.
colocar o tempo inteiro em questão, postular novas possibilidades de construção, e não necessariamente ficar copiando o que o outro está dizendo. Em certos momentos, a gente faz isso, buscando essência. Então a gente vê, por exemplo, meu amigo Adenal é um cara fantástico, adoro ele, inclusive as maluquices dele é o que eu mais gosto. E um belo dia ele chega para mim e diz, cara, na época eu era psicanalista. Rapaz, vai fazer psicologia, você terá mais espaço. Eu achei aquilo, no primeiro momento, que nada, Adenal. Eu estou trabalhando, já tenho formação em várias outras áreas, vou me meter na nova faculdade. Fui fazer psicologia. Talvez ele nem saiba que eu fiz psicologia por causa desse conselho que ele me deu. Em certos momentos, a gente vê pessoas fazendo isto ou aquilo, porque a gente capta, a gente vai buscar aí. Talvez a essência, ele é perfeito. Ele fez, logo ele é. Ele é, ele é. Verbo to be o tempo inteiro. Nós ficamos presos ao verbo ser e, na verdade, apenas estamos parcialmente envolvidos nessas pseudo-verdades. Eu acho que o Espiritismo nisso dá um banho na gente, para quem quer escutar. Ou seja, não simplesmente saber qual a página que está o enunciado, mas fazer da página a sua própria experiência. Porque eu acho que a maior beleza que pode contemplar o Livro dos Espíritos é que ele não tem respostas. Ele tem perguntas. Não vai fazer diferença para nós a certeza e a substância se há ou não há vida após a morte, porque todo mundo vai morrer. Essa dúvida a gente vai tirar rapidinho. Portanto, a questão não está em pensar lá na frente. A questão está em qual é o verbo que eu estou usando hoje para viver. É acomodar, é contemplar tudo, encontrar sempre um jeito de se organizar? Ou eu sou capaz de enfrentar as novas propostas, construir, portanto, novas possibilidades? Se trata de copiar a divindade do Espírito, se trata de copiar os valores da época, da família, etc., ou se trata de investir num novo endereço de sujeito inquieto em busca da sua construção? Agora eu retomo a pergunta do início, a questão do início. Quando meu professor Jefferson me tocava a cabeça e dizia a frase: eu, quando olho para você, eu vejo que os seus olhos me pedem alguma coisa. E eu não sei o que dizer, nem o que fazer. E os seus olhos? O que dizem? Que verbos eles personalizam? Que pedidos vocês exteriorizam nos olhares de cada um de vocês? Que registros vocês contêm na experiência da vida, do inaudito, do que não pode ser dito, do silêncio? No momento que a gente está na pior, no momento que a gente está na boa, como diz a juventude, de boa. Mas não é só de boa, às vezes é que boa. Precisa matar também, os detergentes servem para isso. E a gente tem esses recursos. A questão é, o que nós estamos convidando o mundo pela luz do nosso olhar? Essa é a questão que eu gostaria de deixar para todos vocês nessa noite. Que Jesus nos abençoe a todos.